Eu fiz este projeto com a minha irmã. Acho que somos uma geração que fomos marcadas pelo Pixel e levámos algum tempo a entender o que é que isso significava. A verdade é que, ao largo da nossa vida, apesar de sermos raparigas do campo e nos tirarem fotografias deste género, nós nem nunca jogámos futebol, nem sabemos porque é que nos tiraram esta fotografia. Sinceramente, achamos que isto deve ter sido uma situação de gozo dos nossos irmãos. Na realidade, o que nós fazíamos era jogar este tipo de coisas. Talvez porque éramos uma família de muitos irmãos e os pais tentavam sempre encontrar jogos para nos manter ocupados o máximo de tempo possível e não criarmos problemas. Mas sim que os meus pais tiveram uma certa cuidado na nossa educação, que foi que, apesar de termos tido sempre muito contato com a tecnologia, que esse jogo nunca devia ser uma coisa isolada. Então, todos os jogos tecnológicos que eu e a Luísa tivemos ao longo da nossa vida sempre foram jogos em comum. Aliás, eu acho que a Luísa foi designer gráfica e está obcecada pelo pixel e eu acho que se deve sobretudo a este jogo. Porque acho que aos 5 anos começar a jogar, a ver pixels, marcou-a profundamente. A seguir, não é, nós tentámos nesta apresentação um pouco reunir quais foram os jogos, porque nós sempre tivemos vários jogos que nos acompanharam, mas quais foram os jogos que influenciaram-nos neste projeto. Tivemos milhares de jogos, porque éramos viciadas em jogos, mas houve realmente alguns que nós achamos que nos influenciaram na criação do projeto que vos vamos mostrar agora. Sobretudo este último, como já éramos mais adultas, não é? Já cada uma podia jogar por si, acho que este foi a evolução normal que como tivemos a nível de pixel. O que é o pixel? O pixel é uma tentativa de passar o que é a linguagem do 8 bits, do ecrã, para a nossa realidade. Eu e a Luísa temos um ateliê há cerca de 9 anos. É óbvio que as coisas foram muitíssimo difíceis e agora que se fala de crise, nós sempre tivemos em crise, na verdade. Mas talvez porque também tentámos fazer uma coisa que não saía do que se pretendia na altura, não é? Porque somos as duas portuguesas, montámos o ateliê em Barcelona, que era uma cidade com muitíssimas pessoas e um grau de competitividade muito grande, mas sobretudo nós somos muito otimistas. E ao sermos tão otimistas, nunca pensámos realmente que problemas iam-nos causar isso, não é? Mas aprendemos com isso que aprendemos e assistimos a tantos erros ao longo da nossa carreira nos últimos 9 anos e vimos tantíssimos projetos onde se investiu tantíssimo dinheiro e que não deram absolutamente em nada, que há cerca de 2 anos, quando a Luísa decidiu ir viver para os Estados Unidos, por razões pessoais, pensámos que realmente seria um momento de tentarmos fazer um projeto nosso, que só tivesse a ver connosco, que fosse um produto e que tentássemos aplicar nesse produto, pelo menos não cometer nenhum erro que tínhamos visto os nossos clientes cometer nos últimos 15 anos. Então tentámos fazer as coisas de outra maneira. A primeira coisa que fizemos foi ver qual é que era o elemento que nos unia às duas. Eu como designer de produto e depois especializada em web e a Luísa como designer gráfica. E chegámos à conclusão que realmente o pixel não só era o que nos ligava às duas como profissionais, mas também era o que nos ia ligar entre o facto de eu estar a viver em Barcelona e ela estar a viver nos Estados Unidos. Então o que é que nós quisemos fazer? Quisemos pegar em todos os elementos, ao podermos desenhar em pixel, não é? E ao podermos desenvolver uma marca e ao podermos fazer tudo, pensámos em que queríamos criar um produto que tivesse a ver com a nossa geração, mas que levasse as nossas referências às gerações que agora estão a nascer. E achamos que o Pixel é um projeto que está relacionado com isso. Então o que nós fazemos, basicamente, é criar padrões a partir de quadradinhos, que no fundo nós não estamos a inventar nada, os romanos já faziam isto, não é? Mas de outra maneira. Mas a vantagem, que é o que acontece no ecrã, é que tu não tens limites.
E nós achamos que um dos caminhos é a passagem não tanto da nossa realidade para dentro do computador, mas sim muitos dos aspectos do que temos nos interfaces à nossa volta. Então, o que nós queremos e pretendemos com o nosso projeto é que as pessoas comecem a intervir no seu meio à volta, da mesma, poderem começar a construir imagens e substituir imagens e, de alguma maneira, dar largas à sua imaginação. Como é que fizemos isso? Claro que isto é uma ideia que não há nenhuma empresa que vai investir em ti quando tu dizes uma coisa destas, como é óbvio. Então dissemos, não há problema, vamos fazer nós. Mas em vez de pensarmos o que é que seria o ideal, pensámos o que é que seria o essencial. O que é que seria o essencial para o projeto poder funcionar e, sobretudo, podermos testar se o conceito fazia sentido. Ou se éramos nós, estávamos malucas, tínhamos tido esta ideia e ninguém nos ia comprar isto, como é óbvio. Então fizemos as coisas de maneira diferente, que foi, vamos pôr um valor mínimo e vamos tentar fazer um produto que represente este conceito e vamos ver o que é que acontece. Vamos ver quem é que nos compra, onde é que estão estas pessoas. Isto é um trabalho altamente manual, mas que tem um aspecto industrial. Porque na realidade não há nenhuma máquina hoje em dia que te corte pixels, porque não é um princípio físico, é um princípio digital. Então o que nós pensámos é que se realmente isso fizesse sentido, com o tempo poderíamos semi-industrializá-lo. Outra conclusão que chegámos com este projeto é que isto não era um produto que tivesse a ver nem com um país, nem com uma nacionalidade, nem com um continente, mas que tivesse a ver com uma geração. E essa geração são as gerações que tiveram mais impacto tecnológico durante a sua vida, não é? E basicamente percebemos que é muito mais global isso do que muito mais global, mas continua a ser centrado. Ou seja, que é normal que aos dias de hoje, não é, que nós podemos criar um produto, não digo global, porque é global porque se vende para todo o mundo, mas continua a ser um produto relacionado com pessoas que tiveram acesso a uma série de coisas. As vantagens disto é que não interessa que, por exemplo, nesta sala hajam 4 pessoas que nos comprem o produto, mas é que em todo o mundo existe pelo menos uma quantidade de pessoas suficientes que nos permitem viabilizar este projeto. Isso foi o que nos aconteceu. Fez de maneira que nós, apenas 2 pessoas, com investimento de 500 euros, conseguíssemos vender para todo o mundo, utilizando apenas o que nós sabemos fazer, o que depende de nós. O nosso projeto não depende absolutamente de mais ninguém, não depende de nenhum Estado, não depende de nenhuma indústria, depende do nosso trabalho. E isso dá-te uma liberdade para poder fazer crescer o projeto na direção que tu quiseres, não é? De alguma maneira. Depois começámos a perceber que havia muitas pessoas que pensavam como nós, não estávamos assim tão malucas. E que as pessoas entendiam em seguindo ao projeto. E que as pessoas começavam a intervir com o projeto de formas que nós próprias nem nunca sequer prevemos. E isto é o que nós queremos, é dar esta experiência. É que as pessoas possam, através de um produto, que um produto não tem que ser uma coisa fixa, em que tu vais ter que fazer não só uma experiência, mas qualquer coisa que, de alguma maneira, te faça sentir que tu fazes parte desse produto. De tal forma que nem sequer necessitamos criar nenhum sistema de publicidade, porque os próprios consumidores animam-se tanto, que são otimistas como nós, como é óbvio, que nos fazem vídeos, que nos enviam vídeos, e isto permite melhorar o produto. Ou seja, o facto de não teres intermediários num processo da venda de um produto, permite-te que o produto possa crescer, que o produto possa evoluir, a custos que muitas vezes só depende do nosso trabalho e não precisamente de nada externo. De todas as formas, nós achamos que, apesar de sermos uma geração
uma geração dessas referências globais. Achamos que há, e também se cá pelo facto de estarmos há muitos anos fora de Portugal, achamos que há coisas que nunca se perdem. As nossas raízes nunca se perdem. Há coisas que fazem parte de nós que nós não sabemos porquê, mas fazem parte de nós. E nós achamos que essa parte também é uma coisa que não se deve nunca se esquecer, mesmo a nível do que se chama de um produto global, porque isso, muitas vezes, é o que marca a diferença. Assim que nós, para terminar, preparámos um vídeo que o fizemos. É óbvio que este produto é um produto que só se vende para Portugal, que a maior parte das pessoas de outras partes do mundo não o vão comprar, mas de qualquer forma não é por só haver 10 pessoas a comprar esse produto que nós achamos que se tem que deixar de fazer esses 10 produtos, mas sim encontrar uma forma de produção que permita, havendo 10, havendo 20, havendo 10 mil, se possa realizar este produto. O play? Pois, muito obrigada. Quando vocês criaram este produto, vocês divulgaram exatamente como? Vamos lá ver. Hoje em dia existe sempre aquele tema do registro. Né? Vais fazer um produto global, onde é que vais registar? E realmente, assim, é um bocado, não faz muito sentido, não é? Que tu, quando estás a lançar um produto, tenhas que investir o dinheiro que tu tens para investir no teu produto num registro de marca. Isto é completamente absurdo. Então o que nós fizemos foi informarmos e tentar perceber o que é que podíamos fazer para poder fugir a isso, não é? Porque quer dizer, não fazia sentido. Então o que disseram é que realmente uma das questões que podíamos fazer era divulgar o nosso trabalho, era contarmos a nossa história, era um pouco... Porque nós, sobretudo, precisávamos de entender se a ideia do produto fazia sentido, se havia pessoas. Então, para poder ver isso, tínhamos que saber a reação das pessoas. Então o que fizemos foi simples, começar a enviar informação a todas as milhares de fontes online que existem, que são gratuitas, que precisam de publicar informação todos os dias, e a partir daí isso é uma cadeia. Porque realmente se tu tens uma ideia e se essa ideia faz sentido, e se existem pessoas que estão interessadas... Mas para criar rede, para criar atração, vocês foram atrás de sites, atrás de Enviámos blogs? a todas, sim, começámos, e depois chega um momento que as próprias pessoas também já entram em contacto contigo. Quer dizer, é que não é uma coisa, não é uma técnica. É que eu acho que às vezes, se calhar isto aplicado a outro produto não iria funcionar. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Nada. Obrigado.